A gente gira o assunto aqui no Morning Show porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Marco Legal das Garantias, que busca diminuir o custo do crédito no país. Assunto importante aí. Entre as mudanças está facilitar que um imóvel seja utilizado como lastro para mais de um empréstimo, diminuindo as taxas de juros pagas. A proposta segue para sanção. O ponto mais polêmico do texto foi elaborado ainda no governo Bolsonaro e aprovado no ano passado pela Câmara, mas após a troca de gestão, acabou rejeitado nessa terça pelos deputados a possibilidade aí de penhora do único imóvel de uma família. Mano Ferreira, eu sei que você tem coisa para comentar aí desse assunto que a Câmara votou. Discutiu ontem, né? Esse é um tema muito importante para a situação do crédito no Brasil, porque uma das razões pelas quais o crédito é muito caro, ou seja, os nossos juros são muito altos, é porque é difícil cobrar o devedor. A nossa inadimplência é muito alta e a gente acaba judicializando demais questões de recuperação de recurso de um devedor. Então, o Marco das Garantias ajuda a desburocratizar esse processo, fazendo com que bens possam ser dados como garantia no caso de um empréstimo. Isso facilita, diminui o risco para quem dá o empréstimo e, portanto, acaba diminuindo o preço dos juros, o que vai facilitar o acesso a crédito. E aí acaba entrando uma discussão de uma visão de Estado e de uma visão paternalista diante do cidadão, que é aquela ideia ideológica, na minha visão, ultrapassada, que trata o cidadão como se fosse alguém incapaz de tomar decisões sobre sua própria vida financeira, que são aqueles que dizem que não pode colocar as coisas como garantia, porque é um risco muito alto e você vai fazer com que as pessoas percam suas casas, etc. Ou seja, para lidar com o risco, proteger o cidadão de uma decisão que ele mesmo teria autonomia para tomar, se proíbe uma situação e isso acaba encarecendo o crédito, porque, de fato, você precisa ter formas de aumentar a segurança daqueles que fazem o empréstimo, né? E para poder diminuir o custo dos juros. Então, acho que é um ponto importante para a gente atacar o problema dos juros altos, não no sintoma, mas na causa. O que a gente precisa também é ter mais concorrência bancária para aumentar a oferta de crédito. Você falando isso, eu recebi recentemente, faz 2 semanas aqui no Show Business da Jovem Pan News, o presidente de um banco focado em crédito para pequeno e médio empreendedor. E ele estava justamente falando isso que você estava falando. A dificuldade que é o pequeno e médio empreendedor, não estou falando nem da pessoa física, tá? O pequeno e médio empreendedor ter acesso a um crédito. Porque ele falou, ter acesso para quem tem dinheiro, para quem é grande, para quem é gigante, é fácil, né? Você tem ali a garantia, você tem uma empresa gigante. Agora a questão, ele estava falando especificamente para pequeno e médio empreendedor, né? Que está no início de um negócio, que tem uma ideia ali e precisa daquele crédito para dar um impulso ali. E falando da dificuldade no Brasil de ter... E essa diferença de dificuldade entre ricos e pobres, entre grandes empresários e pequenos e médios, aumenta a desigualdade. Porque quando você faz o crédito ser algo difícil, algo restrito para... algo difícil para os pequenos e algo que acaba sobrando apenas para os maiores, você está dizendo justamente que aquele que é menor vai ter mais dificuldade de crescer. Então você infantiliza aquele que tem menos recurso e acaba criando com essa infantilização uma trava para o crescimento econômico. Vocês acham então que isso vai ser importante aí para essa destrava, para até facilitar o crédito para o pequeno e para o médio? É o primeiro passo, Bruno. Eu concordo com o diagnóstico do Mano, não é? Os juros no Brasil são caros porque os credores não conseguem recuperar o dinheiro que ele empresta para a população em geral, não é? Seja porque a justiça no Brasil é lenta, seja porque é muito fácil para o devedor também criar obstáculos para o credor obter o crédito de volta. Mas essa lei, né, esse projeto, tem muitos atrasos também, né, que o Mano não colocou aqui.
Um dos atrasos, por exemplo, é colocar mais uma vez o cartório. Cartório é uma entidade que só existe no Brasil. E novamente o cartório se for... cartório, né? Novamente o cartório... Não, mas o lobby do cartório nesse marco legal aí bateu forte. Novamente... Conseguiu muita coisa. O cartório é o maior lobby do Brasil, são os cartórios. Não, mas qual que é a ideia para o nosso ouvinte, espectador? Hoje em dia, o cartório virá centro ainda? Exatamente. O cartório vai virar um centro de negociação extrajudicial entre o credor e o devedor. Putz, aí não. Ou seja, atualmente... No cartório, no cartório. É um retrocesso. É mais ou menos assim, ó. Ir no cartório para transferir mais ou menos esses dias, continua um retrocesso absurdo, é um retrocesso. Cara, o mundo, numa tecnologia avançadíssima... Parece, qualquer coisa você faz rapidamente e o cartório continua do mesmo jeito. Sabe o que vai acontecer? 10 anos atrás, uma coisa impressionante. Sabe o que vai acontecer nesse projeto aí? O cara tem o cara é credor de uma dívida, ele manda pro cartório de protesto, o cartório chama a pessoa, fala, olha, você tem uma dívida aqui, você pode vir negociar se você quiser, senão a gente já vai te protestar aqui mesmo, porque é o cartório de protesto, né? Ou seja, você começa a dar protagonismo para um ente burocrático. Totalmente. Ou seja, e que não é barato. Quer dizer, além de tudo, ainda vai cobrar os emolumentos e aquilo tudo. Mas isso é o quê? É o lobby do cartório? É o lobby do cartório que é fortíssimo no Congresso. Ou seja, ao invés do Brasil discutir uma forma de descentralizar a questão da cobrança extrajudicial, dar instrumento para o credor recuperar o crédito de forma mais célere, né? Agora o credor tem que ir até o cartório. Não. Tem que ir até o cartório. Isso é uma piada. Falar, me ajudem a recuperar meu crédito. E tem um detalhe. Ó, hoje... Não, peraí. Em primeiro lugar, pegar a senha, sentar, chamar um caixa, chamar, depois voltar, depois falar. Porque é um processo, realmente a simplificar. A definição do que é burocracia. Tem um detalhe hoje, Bruno, que hoje um credor entra com uma ação judicial contra um devedor. Se for um devedor espertão, ele não tem um endereço muito bem definido. Aí o credor fica 2 anos para localizar o devedor. Por quê? Porque tem que ser por citação, carta. Mas nesse negócio do cartório, sabe como vai funcionar? O cartório vai poder intimar a pessoa por WhatsApp. No marco legal. Ou seja, o cartório não vai nem gastar mais com papel, meu amigo. Ele coloca ali uma mensagem do WhatsApp, ó, você tá sabendo que agora já vai rolar um protesto, vem aqui negociar. Então, quem saiu fortalecido, na verdade, com esse projeto de lei, não foi a sociedade, foram os cartórios. Mas isso é... Não, mas calma, porque tem o ganho de diminuir o custo do crédito. Né? Então, mas o cartório ganha muito mais, infelizmente. Bom, olha, essa notícia que eu vou contar